administradores de igrejas no tempo atual. Estamos na meia-noite da história do mundo. Fique atento para as mensagens que tu ouvirás. Segure sua Bíblia e nela conferirás. Daqui para frente, muitas coisas saberás. Estamos no despontar de um novo dia. De acordo com Isaías 60, versículo 2, as trevas iam encobrir a terra e a escuridão os povos. A meia-noite é a hora de maiores trevas. É a hora em que os maus elementos aproveitam-se para aprontar. E nós vivemos na meia-noite da história da humanidade. Os acontecimentos ocorrem em ordens sucessivas. São poucas as pessoas que realmente andam na luz. As religiões têm contribuído para que as trevas dominem a terra. As tradições dos homens têm corrompido a grande massa da humanidade. A nudez está exposta publicamente em toda parte. A exploração por parte, especialmente dos ministros religiosos. Deus não está dormindo para não ver tudo o que os falíveis mortais humanos estão fazendo nesta terra. Os registros divinos darão conta de tudo o que se passa nesta terra. Portanto, fique atento nas mensagens a seguir. Olá, ouvinte. Nós vamos dar prosseguimento para esclarecer o povo. Nós temos muitas mensagens de esclarecimento para as pessoas. Hoje nós vamos falar a respeito da Torá. Hoje a maioria das pessoas não sabe o que é a Torá. Até mesmo alguns judeus também não sabem o que é a Torá, que eles tanto defendem. Isso falamos que não sabe porque alguns dizem que a Torá é a Bíblia Sagrada. Quer dizer, argumento que não tem um pingo de fundamento. Nós bem sabemos que a Torá, veja bem, a Torá é um nome colocado pelos judeus. Na Bíblia não existe nenhum versículo, um texto que fala a palavra Torá. Alguns menos esclarecidos falam, não, a Torá é a lei de Deus, quer dizer, é argumento forjado pelos próprios judeus. Portanto, da mesma forma que quando a gente fala para as pessoas que não têm religião na Bíblia, eles falam, a religião significa religação com Deus, quer dizer, argumentos humanos. Tudo que a gente ensina tem que ter um assim diz o Senhor. Portanto, a Torá, veja bem, são 613 preceitos que está naquele livro chamado Torá, cujos preceitos, grande parte deles está no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Agora, a Torá, esses mandamentos chamados Torá pelos judeus, que foi eles que colocaram esse título, a Torá, na época dos juízes, era realmente praticada porque Deus deu realmente uma lei severa quando o povo saiu do Egito e ao caminhar pelo ermo do deserto, durante 40 anos nós sabemos que eles perambularam pelo deserto, peregrinaram pelo deserto. Então a tendência de alguns era ficar com natureza indígena. Por isso foi que Deus colocou na Torá até mandamentos que proíbem comer um animal vivo. Note bem que hoje até os ateus não fazem isso, a lei nem precisa hoje. Então note bem, se a Torá estiver em vigor hoje, veja bem, conforme diz os judeus, nas suas ignorâncias, então a grande parte dos mandamentos da Torá fala sobre sacrifício de animais, circuncisão, fala sobre execução de criminosos, manda matar certos criminosos que transgrediam certas leis, manda de pendurar no madeiro
matar e pregar no madeiro determinados criminosos, manda executar certos transgressores e, portanto, essa lei, hoje, nem mesmo depois que entrou o sistema de governo monárquico em Israel, ela não funcionou direito, porque só funcionava quando Deus era o rei. No sistema, na época dos juízes, o próprio Deus que era o rei de Israel. Na terra havia apenas os profetas que recebiam as leis de Deus, os juízes e os sacerdotes e os executores, que eram mandados para executar os criminosos. Mandava a Torá, grande parte dos mandamentos fala sobre também apedrejar, manda apedrejar. Agora a pergunta é, será que esses judeus, especialmente esses que dizem que são da Nova Aliança, essa região de Curitiba, que tem dois nomes, Igreja de Deus do Sétimo Dia do Brasil, e ao mesmo tempo diz que é Israel da Nova Aliança, quer dizer, dois nomes. Agora perguntamos, será que eles aqui no Brasil praticam esses mandamentos, conforme eles dizem que os mandamentos estão em vigor até hoje? Será que eles podem executar criminosos? Será que eles podem apedrejar pessoas lá, conforme era no passado, até a morte? Será que eles podem pregar as pessoas no madeiro? Será que eles fazem sacrifício? Porque grande parte dos mandamentos da Torá fala sobre sacrifício de animais. Grande parte, quer dizer, a maior parte dos mandamentos fala mais sobre sacrifício, circuncisão. Outros mandamentos também relacionados com o templo, que Deus já mandou destruir. O templo lá de Arão. Arão era o sumo sacerdote do templo. Arão era o sumo sacerdote. E na Torá fala, cita alguns mandamentos relacionados com Arão. Hoje Arão não existe mais, os templos não existem mais, e os judeus estão na sua teimosia aí, falando que a Torá, que é a lei de Deus, a Torá não é mais a lei de Deus. Nós queremos deixar bem claro isso aqui para vocês verem, que a Torá não é mais a lei de Deus. Eu conheço muito bem o ensinamento desse religioso, porque eu tenho CD aqui, ó. Aqui contém todos os ensinamentos desses chamado Igreja de Deus do Sétimo Dia do Brasil, que dizem que são da Nova Aliança, e termina ensinando coisas que Cristo já cumpriu. Citam eles o texto de Mateus, capítulo 5 ali, que fala que Jesus disse que não veio abolir nem agora, mas veio cumprir. Claro que Cristo não veio abolir nada, ele veio cumprir, porque os seres humanos não tinham condições de cumprir. Mas vamos deixar bem claro aqui para que foi dada a Torá. Aqui no capítulo, veja bem, para que foi dada a lei chamada Torá, aquela que eles chamam de Torá? Para quem foi dado e para quê? A lei, a Torá, não foi dada para os gentios, pessoas das nações gentias, não foi dada apenas para os judeus. Mesmo assim, lá no tempo dos juízes. Veja bem, capítulo 3 de Gálatas, está bem claro aqui, olha, o que o apóstolo Paulo está falando, olha. Ele falando, ele, os apóstolos, os judeus, olha. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo de lei e encerrados para aquela fé que havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu, ó, falando ele, os apóstolos, os judeus, ó, a lei nos serviu, ó, de aio, a palavra aio, ó, que é serviu de condutor para conduzi-los a Cristo. Aio quer dizer condutor. Olha bem, serviu de aio para conduzirmos a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que Cristo veio, ele falando, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. A lei foi dada para conduzir os judeus até Cristo. Depois que os primeiros convertidos foram judeus, os apóstolos e mais alguns, não esses judeus chamados Nova Aliança aí, que estão defendendo mandamentos que Cristo já cumpriu, que nem vigor não está mais. Eu quero ver se eles têm condições de executar criminoso lá para fazer o que a Torá manda.
Quero ver se eles têm condições de apedrejar as pessoas para fazer o que a Torá manda. Eu quero ver se eles têm condições de matar as pessoas, pendurar no madeiro, porque a Torá manda fazer tudo isso. Ele diz que ela está em vigor, a Torá hoje. Eu quero ver qual é a nação que vai, as autoridades, que vai permitir que esses fanáticos judeus, hipócritas, façam isso. Eu quero ver se eles fizerem isso aqui no Brasil, se eles não vão todos presos e se a religião deles não acaba em nada. Eu quero ver se eles têm condições de praticar, cometer esses crimes tremendos, que hoje é crime, naquela época não era, porque era a ordem divina. Deus que era o rei e ele dava a ordem, tinha que ser feito mesmo. Deus sabe quem merece morrer e quem merece viver. Mas hoje, com uma constituição dessa, que se você matar um ladrão dentro da tua casa, você vai preso ainda, quanto mais adotar uma postura dessa, né, de manter, ensinar para as pessoas que a Torá, aqueles 613 mandamentos, que a maioria fala sobre circuncisão, execução de criminosos, manda enforcar as pessoas, manda matar, se isso está em vigor hoje. É uma mentira desses fantasiados judeus, viu? Portanto, veja bem, o que o apóstolo Paulo continua falando aqui, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 26, falando, olha, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Aí já alcançou também as pessoas das nações gentias. Mas a Torá, a lei, foi dada como um condutor para conduzir a Cristo. Não foi dada para o gentio, para conduzir o gentio a Cristo. Não, o gentio nunca conheceu a lei de Deus. A lei foi dada, Paulo falando, a lei nos foi dada, nos serviu de aio ou de condutor para nos conduzir a Cristo. Esses judeus que a lei foi dada e que cumpriu a profecia neles, foram os apóstolos, mais algum outro, né? e que realmente observaram a Torá, que eles chamam de Torá, até que Cristo veio. Quando Cristo veio estabelecer uma nova aliança, aí a lei é outra. A lei não é mais para servir de aio, nem de condutor para ninguém, não. A lei dos 10 mandamentos, mais outras exigências que a Bíblia recomenda, que foi ensinado pelos apóstolos, a lei serve de espelho para nós. Ninguém vai ser salvo porque está seguindo a lei, não é isso. A pessoa é salva porque arrependeu dos pecados. É claro que a pessoa, para arrepender dos pecados, tem o pregador que pregou, tem que saber o que é pecado para ensinar para a pessoa a arrepender. E pecado é transgressão da lei. Mas não é da Torá, nem tudo que estava na Torá está hoje, não. Tem muita coisa que estava na Torá, dos judeus, que vigora ainda no Novo Testamento. Mas não eles falar que a Torá, que você lá, eles nem sabem o que estão falando. Falando que a Torá é a lei de Deus, mentira. A Torá foram preceitos que foram extraídos do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, e colocados num livro que eles denominaram como Torá. Portanto, vamos provar aqui, para que eles, se tiver algum desses judeus fanáticos aí, que eles vejam, para que eles aprendam a falar a verdade para o povo, em vez de estar confundindo as pessoas que ficam olhando na fachada da religião, na aparência dos homens, se veste com roupas típicas da Judéia e com todo aparato, e constrói muita coisa, muito aparato, tudo à custa do dinheiro do povo. Porque, no fundo mesmo, toda essa filosofia é para atrair adeptos. Vocês olhem abaixo do vídeo, que eu vou deixar certos detalhes ali, que eu colhi da própria documentação dos judeus, esse chamado da Nova Aliança, só para que as pessoas vejam que não passa de uma empresa comercial que querem apenas ganhar dinheiro à custa dos incautos que vivem nas trevas do erro e que gostam apenas de dança e farra e mais nada. É isso que a gente vê agradável à carne no meio desse povo. Para começar, eles falam muito contra a idolatria, contra a igreja de Roma, no entanto, eles estão ligados a ela. Só o fato de usar reza, velas, isso é da igreja católica. Não há nenhum lugar na Bíblia que os apóstolos usassem vela, usassem rezas. Não existe isso na Bíblia. A verdade é que os religiosos estão apenas desgraçando a terra.
Veja agora que vamos provar para essas pessoas que o sacrifício de animais mesmo, veja bem, que era um grande número de preceitos que está na Torá, fala sobre o sacrifício de animais. E eles realmente deixaram de existir, assim como outros mandamentos deixaram de existir. Se a Torá tivesse em vigor hoje, conforme diz esses chamados judeus, né? Se ela tivesse em vigor hoje, então o sacrifício de animais, que é o grande número de mandamentos que está na Torá, não tinha sido abolido. Portanto, veja aqui no livro de Hebreus capítulo 10 de Hebreus, aqui no capítulo 10 de Hebreus, o próprio Cristo está falando com o Pai a respeito do sacrifício que Deus não aceitou. Veja bem, capítulo 10 de Hebreus, aqui no versículo 8 e 9, declara, como acima diz, sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado, não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Essa lei aqui, segundo a Torá, a lei antiga, a lei que serviu de área, condutor. Não é a lei da nova aliança. Não é a lei em que nós temos que obedecer hoje, não. É a lei da Torá. Olha, que se oferece segundo a lei. Olha, então disse, eis-me aqui, venho para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O próprio Cristo falou aqui, aquele grande número de mandamentos que mandava fazer sacrifício de animais foram tirados. Mas não é que Cristo tirou. Quem tirou foi o próprio Deus. Cristo não tirou nada, ele veio só cumprir. Agora, o Pai realmente tirou, porque Cristo se deu como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Ele se ofereceu para morrer em lugar dos pecadores, em lugar do sacrifício de animais também, que se fazia, Deus não aceitou, que não agradou a Deus, está aqui. Portanto, a Torá não está mais em vigor. Portanto, a lei que está em vigor hoje é a lei da nova aliança. Portanto, a gente gostaria que as pessoas ficassem atentas, né, para não acreditar na conversa desses embusteiros que estão apenas enganando a humanidade com seus argumentos frouxos, e com isso, quantas pessoas incautas estão indo atrás, né? Aqui nós encontramos o texto que fala que nós não devemos acreditar na filosofia dos judeus. Por quê? Há muitas filosofias falsas. O único judeus que nós devemos acreditar neles foram realmente os apóstolos e mais outros que aceitaram a Cristo realmente, e que nós vemos pelo exemplo deles, não tem nenhum lugar na Bíblia que eles recomendassem ou cobrassem 613 mandamentos. Quando o mancebo de qualidade, né, encontrou Jesus, que era um judeu, falou, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Será que Cristo falou para ele, não, você tem que observar a Torá, rapaz, nada disso. Cristo falou para ele, olha, guarda os mandamentos. E ele perguntou a Cristo, quais os mandamentos que eu devo guardar? Então veja bem, Cristo citou para ele apenas 6 mandamentos que são os deveres para com o próximo, porque os outros 4 que é deveres para com Deus eu já conhecia muito bem. Mas Cristo não sobrecarregou aquele homem com tanto argumento falso, furado, igual esses judeus fanáticos, ignorantes, têm a coragem de falar que a Torá, 613 mandamentos, está em vigor hoje. Isso é uma doidice, isso é uma meninice, é uma hipocrisia desses homens que apenas estão enganando as pessoas à custa das suas aparências, das suas fachadas. Eles vestem-se com trajes típicos da Judéia e usam até a barba e tal para poder tapear as pessoas. Até mesmo a linguagem que essas pessoas estão usando são linguagens falsas, que nós não devemos seguir a linguagem dessas pessoas, porque
são linguagens falsas, estão apenas tapeando as pessoas. Veja aqui no livro de Tito, Tito capítulo 1 de Tito, aqui no livro de Tito, veja bem, capítulo 1, versículo 14, declara o próprio Paulo, que era um judeu, não dando ouvido às fábulas judaicas, que se desviam da verdade. A verdade é Cristo. Portanto, aqui está falando que nós não devemos dar ouvido às fábulas judaicas. Isso é fábulas. Essa história de querer ensinar as pessoas a chamar Jesus de Yeshua na língua deles, ou outro nome na língua deles. Eles que falam a sua língua lá na sua pátria, aqui nós temos que falar em português. Portanto, as pessoas que estão caindo nessa, né, usando shalom, usando aquela linguagem judaica só para... Isso é uma farsa, isso é uma mentira, isso é uma tapeação desses homens que estão apenas procurando iludir as pessoas para viver numa boa missa deles. Então é isso que nós vemos lá, o rabino. Essas pessoas passam de uns enganadores. Cristo repreendeu os rabinos dos seus dias. Hoje nós repreendemos também esses corruptos enganadores que estão numa rua à custa do dinheiro das pessoas. Outro dia nós vamos continuar aqui desmascarando essas mentiras desses religiosos enganadores. Muito obrigado.